Paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para gravar uma mensagem do Pai de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E nós estamos no mês de dezembro, iniciando no mês de dezembro de 2015. E é um mês que o mundo comemora, vamos dizer assim, o nascimento de Jesus. O Natal, né? O chamado Natal. E essa mensagem, eu não queria falar propriamente sobre o Natal, sobre a questão de se é certo ou errado festejar o Natal, comemorar o Natal, enfim. Se Jesus nasceu ou não nasceu dia 25 de dezembro. Não são essas questões aqui que eu quero colocar aqui. O que eu queria colocar aqui como, pudéssemos chamar assim como tema, né? Seria uma pergunta. Será que Jesus teve razões naquele tempo para comemorar o seu nascimento? Será que Jesus, ele hoje, nesse mês de dezembro de 2015, no dia 25, onde muitos comemoram isso, será que Jesus teria razões para comemorar o seu nascimento neste ano? Já que é isso, né? Que dizem que é o aniversário do nascimento do Filho de Deus, do nascimento de Jesus. Ainda que muitos poucos se lembrem disso, que a festa do dia 25 de dezembro é com relação a Cristo Jesus, o nascimento do Salvador, o nascimento de Jesus. Mas será que Jesus teria motivos para comemorar o seu nascimento? Diante dessa pergunta, cabe uma outra, né? Jesus nasceu, né, há cerca de 2000 e tantos anos atrás, como homem, ainda que ele já existia, internamente como Deus, como Filho de Deus que era, mas ele se encarnou, se tornou carne, se fez homem como nós, nasceu de uma virgem, conforme as Escrituras, Maria, sua mãe, carnal, se fez homem. Mas por quê? Por que Jesus teve que nascer, vir aqui? Entendemos que Jesus era Deus. Jesus era um com o Pai, ele mesmo disse isso, né? Ele era Deus, ele estava com o Pai. Antes de que tudo existisse, Jesus existia. Ele é o eu sou, ele mesmo falou várias vezes isso. Inclusive, por ele ter falado isso, foi um dos motivos aí que levou ele à cruz, à morte, né? Então, será que Jesus teria motivo para comemorar hoje o seu nascimento? Será que Jesus teria motivo, né, para ter comemorado naquele tempo? Como a resposta por que Jesus teve que nascer foi por causa dos nossos pecados, né? Todos os homens são pecadores, condenados à morte eterna. Quem deveria estar naquela cruz não era Jesus, éramos nós, cada um de nós, pecadores que somos. E para nos livrar daquilo, para nos livrar daquela morte, é que Jesus teve. Então fica essa pergunta, né? Será que Jesus teria razões para comemorar? Aqui no livro de Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, e sempre há contendas, né, entre
entre as pessoas, até hoje assim, né, dentro das igrejas, das diversas religiões que existem, a gente vê sempre as pessoas brigando, se desentendendo, mas Paulo exorta os irmãos filipenses, os filipos, a não procederem dessa forma, né? E para que isso fosse possível, ou seja, para que não houvesse brigas, discussões, né? Porque o que acontece? Por que acontece brigas, discussões, né, entre as diversas religiões, entre os religiosos? Justamente por causa um quer ter uma posição melhor que o outro, um quer ter um destaque melhor que o outro. Mas será que Jesus fez isso? Então Paulo exorta aqui, né, no seu capítulo 2 dessa carta que ele escreveu aos Filipenses, a respeito da humildade, da santidade, do amor fraternal, de perseverar na fé, né? E para que isso seja possível, né, irmão, nós não podemos atentar cada um para que é nosso, mas para que é do próximo, né? Assim como Jesus fez, né? Como eu disse no início, Jesus era Deus, ele estava na glória com Deus, e ele se propôs, né, se doou a si mesmo, se apresentou diante de Deus para vir até este mundo como homem, sofrer nessa terra que ele sofreu, todos sabem, né, para nos salvar. E aqui, né, em Filipenses capítulo 2, Paulo diz assim, no verso 5, né, falando aos Filipenses, da carta aos Filipenses capítulo 2, falando de Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto mostra, né, o que Jesus fez, né? Ele não teve, ele sendo Deus, em forma de Deus, ele era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele aniquilou-se, ele se desfez da sua glória, ele se esvaziou da sua glória que ele tinha como Deus, né? Diz aqui, aniquilou-se, verso 7, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus veio como servo, né? Para servir, né? Para dar a si mesmo por nós, né? Imagina, isso às vezes o mundo não compreende, né? Como pode um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, deixar a sua glória, se fazer homem? Para isso ele teve que se esvaziar, teve que se aniquilar a si mesmo, né? Tomando a forma de servo, fazendo semelhante a nós, aos homens. Quando ele esteve aqui na forma de homem, quando ele foi achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por que Paulo fala e morte de cruz? Porque a morte de cruz, naquela época, era a morte, era aqueles que eram os piores bandidos, os piores ladrões, né? Os piores transgressores eram condenados à morte de cruz. Jesus, a morte de Jesus foi essa. Foi a pior morte que poderia um homem suportar, passar. Foi a morte de cruz. Teria Jesus razões para comemorar o seu aniversário? Davi, muito antes de Jesus, ele viveu muito antes de Jesus, sendo rei, também profeta, ele escreveu vários salmos. O Salmo 22, inspirado por Deus, ele escreveu esse salmo. Esse salmo retrata o sofrimento de Jesus, né? Passaria muito tempo depois, né? Ele morreu muito tempo depois
Jesus, se cumpriu esse salmo na vida de Jesus. Gostaria de ler aqui, Salmo 22, Salmo de Davi. E Davi começa um salmo escrevendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Muitos anos antes, né, de Jesus na cruz, quando ele estava para morrer, ele usou essas palavras aqui, né? Deus meu, por que me desamparaste? E aqui retrata bem o sofrimento que Jesus passou naquela cruz. Ele continua falando no verso 2: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. Davi falando com Deus, né? A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Ao verso 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio, vergonha dos homens e desprezado do povo. Será que Davi estava falando dele? Nesse verso 6. Davi fala: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Verso 7. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo: confiou-me o Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. As pessoas vendo Jesus na cruz, maneava a cabeça, zombando dele ali na cruz. Você não é Deus? Desce daí. Não é o Filho de Deus? Desce da cruz, salva-se a si mesmo. Opróbrio, vergonha entre os homens, desprezado do povo, né? Que ele veio para salvar. Todos que me veem zombam de mim, né? Mas tu és, verso 9, que me tiraste do ventre, que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que fuge. Né? As pessoas possessas, os demônios, né? Touros de Baçã cercavam ali os demônios, cercavam Jesus. Né? Verso 14: como água que derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Esse salmo relata o sofrimento de Jesus, né, que nós vemos em muitos filmes, passando aí, né? O sofrimento de Jesus na cruz. Chega a falar aqui: o meu coração se derreteu como cera. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Jesus foi furado, né, os cravos, furou a sua mão, a cruz, os pés. Ele fala aqui: traspassaram-me as mãos e os pés. Verso 17. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Tudo isso aconteceu com Jesus. Fica essa pergunta, né? Jesus teria razões para comemorar.
seu aniversário? Condenado pelos homens, envergonhado daquela cruz, homens que ele veio salvar, homens que ele veio dar sua própria vida em favor deles. O profeta Isaías anunciou, né, o nascimento de Jesus. Ele fala no verso 9, no capítulo 9 do seu livro, do livro de Isaías, muito antes de Jesus também. Deus já revelava a ele. No verso 6 ele escreveu assim, capítulo 9 do livro de Isaías, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e um principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías profetizando o nascimento de Jesus. Depois o próprio Isaías, no seu capítulo mais à frente, no seu capítulo 53, mas Isaías 53. Fala de Jesus, né, do sofrimento também de Jesus. Muitos anos antes de Jesus nascido. Isaías começa a escrever assim no verso 1, do capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e com um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ricos, com o rico, na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o a enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua morte. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Falando de Jesus, né? Jesus foi moído. Naquela cruz, quando Jesus morreu, aquele sofrimento todo que a gente vê nos filmes, Jesus passou, coisa terrível. Ele foi açoitado com vários açoites, cuspido, colocaram uma coroa de espinhos, batia
uma cana na cabeça dele, zombavam dele. Ele suportou tudo isso calado. Tudo isso calado. Essa dor física, a dor moral, da zombaria, e a dor espiritual, todos os pecados sobre ele. É o peso. Aí eu pergunto nessa mensagem: teria Jesus razões para comemorar o seu aniversário naquele tempo e também hoje? O Lucas escreveu aqui no Evangelho e narrou belíssimamente bem o nascimento dele, como Jesus nasceu, né? Em Lucas, capítulo 2, onde nós lemos aqui o nascimento de Jesus, e eu vou ler esse texto também, e nós vamos considerar alguma coisa a respeito desses textos, e já vamos encerrar essa mensagem. Capítulo 2, Lucas diz assim: e aconteceu naqueles dias, nos dias de Jesus, que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene, presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José, da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então Jesus, né? Maria grávida de Jesus, José, marido de Maria. Sabemos que Jesus foi concebido no ventre de Maria sem pecado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo desceu sobre Maria e ela ficou grávida de Jesus pelo poder do Espírito Santo sem pecado. Jesus foi gerado sem pecado no ventre de Maria. E nesse mesmo tempo, um pouquinho antes da luz, saiu esse decreto que as pessoas tinham que se alistar, cada um na sua cidade. José teve que sair da onde ele estava, a cidade de Nazaré, e ir para a cidade de Belém, que é a cidade de Davi. Davi também nasceu, porque ele era da família de Davi, José, né? Então veja que Jesus é descendente carnal, vamos dizer assim, da família de Davi. Os que as pessoas chamavam ele de Jesus, filho de Davi, né? Que era da descendência de Davi. E Maria grávida, eles tiveram que se deslocar dali, daquela cidade de Nazaré, e foram ali para a cidade de Belém. Estando ali, não havia naquela cidade lugar para eles na estalagem, devido à quantidade enorme de pessoas que estavam ali. Não achou-se lugar para eles, né, naquela cidade, logicamente por causa do censo, por causa do alistamento. Muitas pessoas indo, se locomovendo. E aí teve que nascer ali num estábulo, né? onde se guardavam os animais. E ela deu a luz ali, naquele lugar, e aí envolveu Jesus em panos e deitou numa manjedoura, verso 7, porque não havia lugar para eles na estalagem. E aí é interessante que a gente vê tudo isso, né? Não havia lugar para eles na estalagem. Jesus, em muitos lugares, não entra, né? Porque não tem lugar para Jesus. Foi assim desde o princípio, desde o seu nascimento. O Salvador veio ao mundo morrer por nós, por nossos pecados, e muitas vezes nós rejeitamos. Não queremos Jesus, rejeitamos Jesus. Desde o princípio foi assim.
foi rejeitado, né? Foi morto. E até hoje é assim. As pessoas rejeitam Jesus. As pessoas não querem Jesus. E aí cabe essa pergunta: teria Jesus razões para comemorar o seu nascimento? Continuando aqui a leitura no capítulo 2, que escreveu Lucas, o texto diz assim no verso 8: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Verso 12: isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino, deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgar a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido. Então, aqui no verso 14, mostra que glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, boa vontade de Deus para com todos os homens. Ainda que as pessoas, nós, desobedecemos a Deus, pecamos contra Deus, mas Deus ainda tem a boa vontade. Teve a boa vontade de enviar o seu Filho, o único Filho, Jesus Cristo, até nós, para que por Ele pudéssemos ser salvos. Pela sua morte de cruz, como nós já lemos. Então é essa pergunta, é essa mensagem. Será que Jesus, que passou tudo que passou, logicamente que depois, no terceiro dia, ele foi ressuscitado, subiu ao céu e está lá. Mas será que Jesus teria razões para festejar? Hoje o Natal, o chamado Natal, o nascimento de Jesus, substituíram Jesus por Papai Noel. Hoje se fala mais em Papai Noel do que o próprio Senhor Jesus. Se idolatra mais o bom velhinho, criado aí pelos homens, uma figura criada pelos homens, chamado Papai Noel, e colocam essa figura no lugar de Jesus. Muitos poucos se lembram de Jesus. As pessoas lembram mais de Papai Noel, de comer, de beber, de presentear uns aos outros. Alguns, por peso na consciência, começam a fazer boas obras agora neste mês. Alguns dão uma cesta básica aqui, outra cesta básica ali, ajudam aqui, ajudam ali. Aliviar a sua consciência, aliviar o peso, tentar aliviar o peso do pecado sobre as suas vidas, sobre a sua consciência. Começa a fazer. Passa o ano inteiro longe de Deus, adorando outras coisas que não Deus, que não Jesus. Mas chega agora no final do ano, as pessoas falam em Espírito de Natal. Eu não conheço o Espírito de Natal, eu conheço o Espírito de Deus, que habita em mim, pela fé em Cristo Jesus. As pessoas que têm esse espírito de Natal ainda tornam as pessoas mais sensíveis,
Na verdade é um peso muito grande na consciência das pessoas, né? Fazem mal o ano todo, longe de Deus, pelos seus pecados, longe de Jesus, pelas suas idolatrias, pelos seus pecados, e nessa época agora então pesa a consciência. As pessoas então se voltam a fazer as suas ações como se isso pudesse aliviasse um pouquinho a sua consciência. Pode até aliviar, eu creio que alivia mesmo. E deve fazer, não estou falando para não fazer, não, deve fazer mesmo. Ajudar os pobres é de Deus. Mas isso não paga pecado. Né? Isso não dá direito a ninguém a ir para o céu. Não. Quem pensa assim está muito enganado. Só iremos para o céu se nós aceitarmos essa boa vontade de Deus para com os homens, de dar o seu Filho, o seu unigênito, né? Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E morrer em morte. Por isso que é a pergunta que eu fiz no início. Será que Jesus teria razões para se comemorar o seu aniversário? Ele olhando hoje, vivo que está, voltou a ser como Deus, né? Ele nunca deixou de ser Deus, mas voltou a glória de Deus, a estar com o Pai, como ele estava antes, né? Hoje não é mais homem, hoje é Deus. Mas será que Jesus, olhando lá de cima, no dia 25 agora de dezembro, olhando para você, olhando para mim, olhando para minha casa, olhando para a sua casa, será que ele poderia entrar, se assentar na sua mesa, na minha mesa, e comemorar o seu aniversário conosco? Ou nós estaremos ligados mais nas coisas deste mundo, no Papai Noel, no churrasco, nas comilanças, nas bebidas, nos festejos, nesses desejos carnais, na satisfação da carne, do que propriamente olhando para Jesus, que foi o autor da nossa salvação, o Cordeiro morto na cruz do Calvário. Deixa essa mensagem essa mensagem, falando de Jesus, falando de sua, onde muitos comemoram, não vejo por que não comemorar, não. Se quiser comemorar, pode comemorar. Mas o que eu quero deixar é essa mensagem: não esqueçam de Jesus. Muitas pessoas trocam não só pelo Papai Noel, mas trocam Jesus por tantas coisas. Alguns trocam Jesus por bailes, farras, bebidas. Outros trocam Jesus por objetos, imagens, adorando a mais a criatura do que o próprio Criador. Você se lembre no dia 25 de dezembro de Jesus. Você entenda que Jesus morreu numa cruz do Calvário por causa do meu e por causa do seu pecado. Morreu de uma forma cruel, de uma forma violenta. O peso que estava sobre Jesus, os nossos pecados, era muito grande. Nós lemos aqui o Salmo 22, Jesus se considerando como um verme. Nós lemos aqui Isaías 53, falando que Deus moeu Jesus na cruz. Ele moeu mesmo, mas não. Ele teve que morrer por causa dos pecados nossos que estavam sobre Jesus. Então, por isso que Deus moeu, para nos dar a salvação. Esse é o grande amor de Deus sobre as nossas vidas. Que você lembre-se de Jesus, do Salvador da minha e da sua vida. E lembre-se que só através de Jesus que um dia nós estaremos no céu. Só pela fé em Jesus. Você que ainda não aceitou, não recebeu, não reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador, esse mês agora é um bom mês para você estar pensando, examinando a sua vida, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, depois que você morrer, por que você nasceu, por que você está aqui nessa terra, o que você está fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, depois da minha morte, para onde que eu vou. Final de ano, uma época de reflexão, nós olharmos para o nosso interior, nosso coração e ver o que está errado em nossas vidas, nossos pecados, nossas idolatrias,
nossas desobediências a Deus, olharmos para Jesus, os sofrimentos que Jesus teve, e realmente deixar Jesus nascer no seu coração, como nasceu no meu coração. Não importa o dia, né? O dia 25 foi só uma colocação e uma tradição de homens, mas o importante pode ser hoje. O nascimento de Jesus na sua vida pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser qualquer dia. É só você abrir o seu coração, deixar o Senhor Jesus entrar no seu coração, reconhecer que você é pecador, necessitado da misericórdia de Deus, confessar os seus pecados a Deus, se arrepender deles, né? Receber o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida. Ele vai nascer no seu coração, vai transformar a sua vida numa vida, não é uma vida boa não, porque Jesus veio aqui para tirar nós daqui, não é para dar vida boa para ninguém aqui na terra, mas Ele vai te dar o céu, Ele vai te dar a vida eterna, se assim você fizer, se assim você receber Ele, reconhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Essa é a mensagem. Deixa Jesus nascer no seu coração. Deixa Jesus, né, transformar a sua vida. Talvez você esteja falando com pessoas aí que estejam com vidas destruídas, famílias destruídas, casamentos destruídos. O Senhor Jesus tem o poder de refazer, fazer tudo novo. Mas para isso você tem que realmente, verdadeiramente, receber o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Deus, deixar a vida de pecado, conhecer as Sagradas Escrituras, conhecer o Evangelho e entrega a sua vida para Jesus. E você vai ver que Jesus vai mudar, vai transformar a sua vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar, se assim pode dizer, de Natal, né? Deixa Jesus nascer no seu coração. Deixa Jesus salvar a sua vida. Deixa Jesus salvar toda a sua família. Que Deus possa te abençoar neste final de ano. Que o Senhor Deus verdadeiramente habite no seu coração, na sua família, em todos os seus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.